Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Hoje nós vamos comentar sobre uma importante ferramenta em análise técnica que é Fibonacci, tá? A gente vai usar essa ferramenta para prever movimentos futuros, tanto nas correções, né, nas retrações que a gente chama, ou também dos impulsos. Quais serão os novos topos ou os novos fundos daquele ativo em questão, certo? Antes de comentar sobre Fibonacci, eu queria comentar com vocês que o conhecimento e análise técnica é uma coisa cumulativa, né? Nós começamos desde conceitos muito básicos, né? E a gente foi colocando mais assuntos e agora a gente vai falar de Fibonacci. Então eu peço para aqueles que não assistiram às primeiras aulas que assistam, né? Para vocês terem uma melhor compreensão do que eu estou falando. Bom, e antes de falar de Fibonacci, eu gostaria de comentar sobre dois conceitos importantes em análise técnica. O primeiro deles é o conceito de pivô de alta. O pivô de alta é aquela estrutura gráfica que após um período de quedas em topos e fundos descendentes, a gente faz um fundo mais alto do que o prévio, e se a gente romper esse topo anterior, a gente faz fundo, fundo, topo, topo, ou seja, a gente entrou numa tendência de alta, tá? E é a partir daqui que a gente vai fazer as projeções e retrações de Fibonacci. O outro conceito importante são sobre as ondas de Elliott. Esse analista no século passado, ele estudando o movimento dos preços, ele falava que o movimento de alta tem 5 ondas, 1, 2, 3, 4, 5, e as correções 3 ondas, A, B, C, tá? Aqui representada no nosso gráfico, ok? Então tá aqui as 5 ondas de alta e depois as 3 ondas de queda, ok? Bom, o Elliott percebeu que esses movimentos, essas pernas, essas ondas desses movimentos, ela ocorre seguindo a sequência de Fibonacci. Então vamos lá, o que é a sequência de Fibonacci? A sequência de Fibonacci foi descrita na cidade de Pisa, né, que fica aqui na Toscana, por Leonardo de Pisa. Essa sequência ela ficou conhecida como sequência de Fibonacci e ela tem inúmeras aplicações, tá? Tanto na composição do corpo humano, como engenharia, arquitetura, não vou entrar em detalhes. A minha ideia para vocês é mostrar como a gente utilizar no dia a dia. O que eu gostaria que vocês gravassem é o seguinte: essa é a sequência de Fibonacci. Se a gente somar esse número com esse, vai dar o próximo. Se a gente somar esses dois, vai dar esse, e assim por diante. E se a gente dividir esse número pelo anterior, vai sempre dar a mesma fração. Tá? Essa é a sequência de Fibonacci. Bom, então vamos lá. A gente vai mostrar como a gente usa no dia a dia de uma maneira bem simples, sem enrolação. Primeira coisa que eu queria começar é sobre a retração. Então vamos lá, o ativo está numa sequência de alta, né? Numa tendência de alta, topos ascendentes, fundos ascendentes. E aí ele fez aqui nessa linha maior, ele fez esse impulso de alta. Só que aqui ele fez um topo, lembra do conceito de topo, que eu já falei sobre nas aulas passadas, e o ativo começa a recuar. Então nós vamos pegar, marcar esse fundo aqui, esse topo que foi surgido e vamos fazer a retração de Fibonacci. Em geral, o ativo quando está em forte tendência de alta, ele começa a recuar, chega na faixa de 38%, para e volta a subir. Tá? Numa tendência de alta comum, ele vai retrair, vai chegar aqui, eu arredondei, que é 61,8,
ele para por aqui e volta a subir, tá? Então essas são as retrações. Então a gente tem que pegar o fundo anterior, o topo anterior, fazer os níveis de Fibonacci, esses aqui são os níveis mais usados, para a gente saber aonde com o movimento. Caso o ativo perca a faixa do 61,8, ele vai recuar até os 60, até os 100%, ok? Então tá aqui, né? O ativo foi lá, subiu, fez o topo, recuou, 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 bateu nessa faixa. Mais uma vez, isso aqui não é teto de vidro, isso é uma faixa de preço e o ativo volta a subir, certo? Então essa é a retração de Fibonacci. Isso a gente pode usar no gráfico diário, no gráfico de 10 minutos, no gráfico semanal. Bom, perceba aqui nesse exemplo, né? Eu marquei o fundo anterior, marquei o topo anterior e desenhei as sequências. Perceba que o ativo recuou, 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 chegou aqui na faixa do 61,8 e voltou a subir, certo? Bom, então a gente estudou como traçar a retração, que é o recuo daquele movimento prévio. Bom, agora eu quero saber até onde que vai o próximo movimento. Então a gente teve esse fundo, teve esse topo, traçamos a retração, está aqui. Agora eu quero saber até onde que ele vai. Em geral, esse impulso aqui que está marcado em verde, ele vai ser repetido, ou seja, um movimento de 100%. Então o que que eu faço? Depois a gente vai mostrar na prática, mas eu vou lá, marco esse ponto, que é o fundo, vai até o topo. Marcamos aqui esse fundo e aí a gente projeta o 100%. Tá? Então esse aqui vai ser o próximo fundo, o próximo topo a ser formado. Existem vários níveis, né, de Fibonacci, tá? Aqui eu estou citando os principais. Numa projeção, a gente vai ter primeiro de 100%, depois de 161% e depois de 200%. São as projeções que a gente vai buscar, tá? Em geral, ele vai repetir no mínimo 100% daquela perna de impulso. Ou pode fazer 161% ou 200%, ou seja, dobrar aquele fundo. Essa aqui é a projeção alternada, eu uso ela no dia a dia, tá? Eu uso ela no dia a dia. Outros vão usar a projeção clássica. O que é a projeção clássica? Ao invés da gente usar aquele fundo aqui, a gente vai usar o topo. Então a gente vai projetar os 100% a partir daqui, tá? Então tem esses dois níveis para serem projetados, tá? Eu particularmente uso aquela anterior, que é a projeção alternada. Bom, além da projeção dos preços, a alternada e a clássica que eu comentei, existe também o Fibonacci no tempo. Então a gente viu que após o impulso, os preços vão recuar até 38%, até 50%, até 61% ou até 100%. Tá? Isso é a retração no preço. E no tempo, o que a gente tem que fazer? Quantos dias durou esse impulso? Foram 10 dias, foram 10 candles seguidos. Então a gente tem que esperar uma correção no tempo de no mínimo 5 dias. Tá? A partir de uma correção de maior que a perna de impulso, a gente pode desconfiar que aquilo ali, aquela tendência de alta pode estar se perdendo, ok? Bom, então no tempo a gente quer uma correção mínima de 50%. O ideal é até 100%, ou seja, o impulso durou 10 dias, a correção deveria durar no máximo 10 dias. E a gente espera no máximo até 200%. A partir daí a chance dessa tendência estar perdida é muito grande, ok? Então, após o impulso, a correção mínima que a gente espera no preço é de 38% e no tempo de 50%. Ok? Isso aqui é uma coisa interessante, tá? Se a correção for curta, até 38,2%, por exemplo,
Ao invés de você comprar nesse recuo, você compre na superação do topo anterior. É uma maneira de operar. Já numa correção mais longa, o ideal é que você compre naquele fundo, tá? Ou senão você pode dividir em duas vezes, comprar na retração de 61 e depois no rompimento do topo anterior. Bom, agora eu vou passar alguns exemplos no Profit. Bom, eu estou aqui com a tela do meu Profit. Na tela maior eu estou com o índice futuro no gráfico diário, ok? Esta tela maior. E aqui eu estou na tela menor no 10 minutos. A gente vai usar basicamente a tela maior no gráfico diário do índice futuro. Uma coisa interessante de Fibonacci é que a gente pode usá-lo tanto na tendência de alta como na tendência de baixa. Bom, então vamos ver aqui, olha. O Ibovespa, ele, após fazer esse topo, que está marcado aqui, deixa eu ver se vocês estão vendo na minha tela. Então aqui, o Ibovespa, após ele formar esse topo, aqui é onde que está o mouse, então aqui, ó, o topo, o Ibovespa vinha numa sequência de alta, tá? Fez esse topo e começou a recuar nos preços aqui como mostrado, né? Aí, como é que eu avaliaria, o Ibovespa começou a cair, como é que eu avaliaria esse repique de alta? Eu venho aqui na ferramenta e vou traçar Fibonacci. Ó, perceba que o ativo caiu, fez essa pernada de alta e o repique foi lá na retração, quase na retração de 618 e depois começou a recuar. Bom, aí eu penso, bom, mas ele começou a recuar, até onde ele vai? Eu vou lá e faço a projeção de Fibonacci. Pego o topo anterior, vou até aqui o fundo, fui lá no topo. Olha, perceba que ele chegou aqui na projeção de 100%, subiu, voltou a cair, depois subiu. Tá? Então lembrando que as retrações e projeções de Fibonacci são zonas de preço, nunca teto de vidro. Aí, após o recuo, né, o ativo, ele tinha feito aqui um fundo mais baixo, um fundo aqui, subiu, fez um fundo mais baixo e depois rompeu, ou seja, ele fez um pivô aqui, certo? Vamos traçar a projeção de Fibonacci? Vamos lá. Pego aqui o fundo, vou até o topo, vou até o fundo e vou lá. Eu mudei aqui a cor para vocês, para ficar mais interessante. Olha aqui. Eu tracei, eu fui lá, marquei esse fundo, fui lá no topo, depois marquei o fundo aqui e tracei o Fibonacci. Olha lá o que aconteceu. O ativo fez o zigue-zague, foi lá no 100%, parou, depois rompeu e foi lá no 161. E a próxima, onde que é? A próxima vai ser o de 200%. Certo? E a gente pode usar a ferramenta em vários, por exemplo, aqui tem um novo pivô. Aqui tem um novo pivô. Vamos lá traçar? Vou lá em Fibonacci, ó, marco aqui o fundo, o novo topo, o fundo. Tá aí a projeção de Fibonacci, tá? Às vezes dá exato, às vezes dá um pouco mais, um pouco menos. Na verdade, o que a gente quer é uma expectativa. E você pode traçar o Fibonacci em várias periodicidades. Quanto mais concordantes aquelas regiões, mais rígidas e mais elas são eficientes. Para finalizar, eu quero mostrar para vocês qual que é a minha expectativa para o Ibov
Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de maio, né, semana fechada, e aqui nós temos o gráfico semanal do Ibov, né? Desde o fundo que foi feito aqui em novembro, o Ibovespa teve uma alta significativa até janeiro, fez aquela correção que a gente mostrou há pouco e agora está fazendo uma nova pernada de alta. Aonde que eu espero que o Ibovespa pode ir? Vamos fazer a projeção. Então eu pego o fundo, vou no topo e vou no fundo formado aqui do Ibovespa. Deixa eu reduzir aqui para a gente ver até onde que o Ibovespa vai. Ó, a minha expectativa é que se for uma projeção de 100%, o Ibovespa pode ir a 139 mil pontos, 140 mil pontos. E se ele fizer uma pernada de 161 mil pontos, o Ibovespa vai a 159 mil pontos, 160 mil pontos. Se vocês entrarem no meu site, eu fiz uma análise técnica para o Ibovespa para o ano de 2021 e a minha expectativa é que o Ibov possa chegar a 159. Isso a gente sempre tem que relembrá-los, né? Que é uma expectativa, isso depende de uma série de fatores, mas é a projeção que eu tenho para os próximos meses. Nessa próxima pernada, a gente ia até 139, 140 mil pontos. Daí eu acho que a gente pode recuar um pouco por alguns meses. E depois, até o final do ano, eu acredito que o Ibovespa pode bater mais de 150 mil pontos até 160. Tá? Isso é uma expectativa, não é uma certeza. Ao que tudo indica, a gente pode realmente ter essa valorização do Ibovespa. Obviamente, novos fatores podem surgir e o Ibovespa pode andar de lado nos próximos meses ou até mesmo recuar, e por isso a gente tem que operar graficamente, um passo a passo, né? Nada de usar essas projeções futuras como verdades absolutas para a gente, ok?